o som do silêncio. Nossos pais nos ensinaram que para sermos alguém na vida, que para sermos respeitados, teríamos que estudar muito, trabalhar ainda mais e poderíamos andar pelas ruas de cabeça erguida. Nossos pais nos ensinaram que teríamos que respeitar as pessoas, independente de classe social, cor, credo, identificação sexual, idade, preconceitos políticos. Aprendemos, e como foi bom aprender isto, que todas as pessoas são iguais e merecem o mesmo respeito. Nossos pais nos ensinaram o que é democracia, que a vontade do povo sempre deve prevalecer, o que não é governante o que nos governa, e sim que nós governamos o governante, que como diz a nossa Constituição, todo o poder emana do povo, e aprendemos que nós somos o povo. Infelizmente, de uns tempos para cá, muitas dessas verdades têm sido distorcidas, e o local em que aparecem essas distorções, pasmem, é justamente na escola. É justamente na nossa sala de aula onde deveríamos encontrar o complemento daquilo que não podemos aprender em casa, onde deveríamos ser preparados com o conhecimento necessário para sermos úteis dentro da sociedade, que querem nos converter em meros robôs, repetidores de uma ladainha de pensamento único. Porque muito tempo ficamos calados, nos indignávamos, mas deixávamos para lá. Quantas e quantas greves de professores tivemos que aguentar? Algumas até que eram justas, mas a maioria eram políticas. Falavam do nosso nome sem terem uma procuração para isso. Falavam que buscavam o melhor para o estudante, quando na verdade só nos prejudicavam. Faziam a nossa cabeça para irmos às ruas sem nem ao menos termos conhecimento do que estávamos fazendo lá. Nós queríamos saber se a greve iria comprometer o nosso ano letivo, se iríamos perder parte das férias ou o fim de semana para repor aulas perdidas, se o conteúdo estaria prejudicado pela falta de tempo para uma explicação mais completa. Enfim, não queriam saber da gente, dos estudantes, queriam saber política e para isso nunca tiveram o menor escrúpulo. Contaram por todo esse tempo com o nosso silêncio, com a nossa passividade. Foram represando a nossa indignação em uma enorme barreira. O que não contavam é que até mesmo o mais profundo silêncio em algum momento é quebrado. E quando isso acontece, não tem como segurar a avalanche de sons, de gritos, que buscam apenas uma verdade: quero estudar. As invasões das escolas públicas, que dizem ser iniciativa dos estudantes, é apenas uma meia-verdade para não dizer uma mentira inteira. Se alguns professores ou até mesmo alguns alunos querem protestar contra a reforma do ensino médio, que façam com as suas associações de classe, pressionando seus deputados e senadores, indo para debate público, franco, mas jamais fechando as escolas. Não queremos e nem vamos entrar nesse mérito da reforma do ensino médio, mas queremos exigir os vestibulares da vida. Será que não percebem que, fechando escolas públicas, estão prejudicando justamente quem mais precisa dessa escola? Como estudante de escola pública, em boa parte já tive outras dificuldades. Vai conseguir competir com aluno de escola privada e que tem um ano letivo normal? Falam que querem o nosso bem, mas só nos fazem mal. Nós, alunos, queremos um Brasil de verdade. Hoje quebramos o silêncio e exigimos que as escolas sejam abertas, que deixem quem quer estudar simplesmente estudar, que deixem quem quer ensinar simplesmente exercer a mais bela das profissões e nos ensinem. Criemos nossos mestres nos ensinando matemática, português, física, biologia, história e assim por diante. Sobre política, ética e moral, podem deixar que nossas famílias nos ensinem. Nós também gostaríamos de deixar claro nosso repúdio à tentativa de censura de uma das estudantes no colégio de Almirante Tamandaré, onde numa reunião ela expressou sua opinião contra as ocupações e sofreu represália. Nós temos aqui nossos veículos de comunicação, então gostaríamos de deixar expresso o nosso repúdio quanto a esse tipo de represália. Muito obrigado. Essa moça ontem participou de um hangout com uma coragem fora do normal. Ela tem 15 anos. 15 anos, no nosso tempo, era um bebê. Essa menina, um gigante de pessoa, enfrentou tudo, saiu de uma família de petistas e está sofrendo represálias. Ela sofreu hoje
A Chaques, ela sofreu ameaças, estão dizendo que a escola que ela estuda vai ser atacada, foi atacada e será novamente atacada por culpa dela e que vão responsabilizá-la. Estão ameaçando os pais da menina. Então eu quero saber, a sociedade vai se levantar contra isso ou não? Claro, sim. Vão continuar parados? O que a imprensa vai fazer? Vai pressionar o Ministério Público em defesa dessa criança? Ou essa criança não merece defesa? Eu quero saber se essa criança não merece defesa. Não é possível que a gente continue nessa situação. Quem se levanta contra a CUT, contra esta praga desta PP Sindicato, contra esse partido nojento, vai sofrer o quê? Eles têm medo! Eles têm medo porque os coxinhas, os liberais conservadores, acordaram, se levantaram e não vão mais calar! Ninguém de nós está disposto a calar! A voz do silêncio falou hoje, na voz desses meninos. Eles estão acolhidos. Se vocês acham que vocês vão conseguir inibir a ação deles, inibir o desejo deles pelo estudo, por uma vida digna, com ameaças, eles também têm advogados por eles. Nós vamos cuidar disso. E nós não temos medo. Chega! Basta! É ordem e progresso! Basta! Brasil! Queremos convocar a imprensa também que, perante tudo isso que está acontecendo nas escolas públicas, a gente é do movimento Curitiba contra a Corrupção, também com o acampamento da justiça lá. Eu sou um pai que tenho 2 filhos em escola pública. O ano passado, meu filho ele foi assediado com a professora porque ele tinha uma posição contrária à greve do ano passado e eu tive que ir até o núcleo de educação fazer a denúncia. Ela foi denunciada e ela teve que assinar um termo de conduta para não perseguir o meu filho porque ele tinha pensamento totalmente contrário ao que ela falava dentro de sala de aula, ou que ela não ensinava, na verdade, ela estava fazendo uma doutrinação em nome de um sindicato, e nós tivemos a coragem de fazer essa denúncia. E mais do que movimento, eu como pai, como indignado como estou, com tudo isso, que essa reforma, só para lembrar que essa reforma do ensino médio é uma proposta do governo Dilma, não é do governo Temer. Então eles se apropriam disso daí agora para atacar os governos. E essa juventude que está aí, alienada, que é manipulada, ela não sabe o que está defendendo na verdade. Porque eles nem sabem do que se trata a reforma do ensino médio, de fato, do que ela se trata. As bandeiras que se tem dentro dessa reforma. Só jogaram lá, invadiram as escolas e falaram, ó, eles estão querendo tirar seu estudo, vamos invadir as escolas. Somente isso que foi feito. Então nós estamos aí, os estudantes estão aqui, de livre e espontânea vontade, como nós estamos de livre e espontânea vontade, nós não somos organizados, nós estamos nos organizando agora para sair às ruas, para reivindicar o nosso direito de estudar. Eles querem estudar, eles têm Enem, eles vão responder a vocês, os próprios estudantes. Nós estamos convocando toda a sociedade paranaense, domingo, dia 23 de outubro, estaremos fazendo um ato manifesto na Praça Santos Andrade, às 14 horas. Convido a todos os pais e mães que são contra essa ideologia que está ocupando as nossas escolas, essa praga de ideologia comunista ou sindical, que seja o nome que vocês deem. A gente vai estar fazendo essa manifestação, todos os momentos de rua com os estudantes. E quem verde e amarelo. E com a sua bandeira verde e amarelo nessa verde e amarelo. E traga as bandeiras também. A cor é verde e amarelo. Deixar mais A nossa bandeira jamais será vermelha. Exatamente. A nossa bandeira jamais será vermelha. Nós respeitamos o direito dos professores se manifestarem, mas nunca de queimar a nossa bandeira, nunca de desconfigurar o nosso maior símbolo. A nossa bandeira é verde, azul, amarela e branca, e será sempre assim. Só um momento antes de passar a palavra aos estudantes, aos representantes verdadeiros desse movimento. Eu, junto com o Cristiano, a gente participou das manifestações dos atos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e a gente sabe que esse tipo de ocupação tem um fim meramente político. Eu sou testemunha porque no domingo passado houve uma manifestação na Praça Santos Andrade contra a PEC 241 e contra a PEC 241 e contra a MP
476, e a gente conversou, entrevistou, inclusive tem um material, caso alguém precise da disponibilização, a gente entrevistou alguns estudantes quanto a isso, e eles não sabem o que é uma MP, não sabem o que é uma PEC. Perto do meu trabalho, eu tenho uma loja lá na cidade de Colombo, e tem um colégio que é do lado dessa minha loja, e é o Colégio Genésio Moreschi. Alguns estudantes passaram até lá para colher assinaturas, porque eles estavam se organizando para fazer essa tal ocupação. Eu até gravei um vídeo com um deles, assim, gravei um áudio sem o estudante saber, perguntando para ele se ele sabia o que era MP, o que era a PEC, e ele não sabia. Ele disse que o diretor havia passado para ele que o Beto Richa e Michel Temer iriam cortar matérias como filosofia e sociologia, iriam aumentar a grade horária de forma descabida, inclusive o próprio diretor havia passado um horário que ele entraria às 7h30 da manhã e sairia às 2 horas da tarde, sendo que quem leu a MP na íntegra sabe que isso não vai acontecer, que caso ocorra será de forma gradual, exato. Seria basicamente isso. Então, caso os veículos de imprensa queiram a disponibilização desse material, eu posso disponibilizar, está no YouTube, está no Eu Facebook. queria dizer que na escola onde eu trabalho, as pessoas que estão conduzindo o movimento, que ocuparam a escola, eles são membros da CUT e da PP. E foi entregue em sala para os alunos material da PP Sindicato, com a bandeira da CUT e o símbolo da CUT, e embaixo estava escrito fora Temer, fora Beto Richa. Eu peguei material na sala com os alunos e eu protestei, falei com o diretor e disse que não permitiria mais. Cheguei a recolher na sala dos professores esse material, que era para ser entregue em sala. Fora Temer, fora Beto Richa, e tinha o símbolo da CUT e era vermelho e preto o material. Lá na minha escola a situação está bem difícil. Só antes de passar, desculpe interromper novamente, essa questão. Nós não estamos aqui defendendo o governo Temer ou o governo Beto Richa. Mas estão misturando as coisas. Não, sim, nós não estamos... Exatamente. Essa greve tem fundo, apenas fundo político. Deixar claro que esse ato aqui não é contrário aos professores do Estado do Paraná. É contrário à PP Sindicato, que utiliza da sua força e do próprio dinheiro dos professores, que contribuem para o sindicato, para realizar esses atos meramente políticos. A ex-presidente da APP Sindicato é filiada ao PT. O atual presidente tem ligações com partidos como PCdoB, PSOL e PT. Na própria manifestação que eu fui no domingo, os organizadores estavam envolvidos em bandeira do PT, PSOL, PCdoB. Agora... eu gostaria também só de aproveitar o que o Will falou. A gente tem esses representantes aqui que se dizem representantes da juventude. Camila Lanes, Matheus, e aqui a gente tem a PP Sindicato, aqui a gente tem a Karina Vitral e o Matheus. Esses se dizem representantes da juventude, pessoas ligadas a UPES, UBS e UNE, que se dizem apartidários. Aqui a gente tem uma prova dessas pessoas, o quão apartidários eles são. Então, essas entidades, se vocês forem em escolas, universidades, 90% dos alunos não sabem o que é uma entidade estudantil, não sabe o que é uma UNE, não sabe o que é uma UBS, não sabe o que é uma UPES. O presidente da UPES, o Matheus, ele se diz apartidário, mas nem estudante ele é. Se vocês forem consultar, ele não está dentro de uma universidade, ele não está dentro de uma escola, ele não sabe a real situação do que é você estar numa universidade pública, do que é você estar numa universidade, do que é você estar numa escola. O Matheus, ele propaga nas suas redes sociais que ele é o representante da juventude. Então a gente está aqui hoje para dizer que ele não é o nosso representante. A gente não quer um representante onde só vai para a frente da televisão, onde só faz manifestações contra o governo, quando é contra o governo dele. Se a gente quer lutar por uma educação de qualidade, é independente do governo, seja ele o governo azul ou vermelho. A gente está aqui para a gente dizer um basta a isso, que esses representantes dessas entidades estudantis não representam os estudantes. A UNE, nos últimos 14 anos, recebeu mais de 40 milhões de reais. Para onde que foi esse dinheiro?
Será que é para representar os estudantes ou pro bolso dessas pessoas que se dizem representar os estudantes, mas nem numa escola pública ou nem numa universidade estão? Será que eles sabem realmente o que é estar dentro de uma escola? Por que não protesta contra o sucateamento dentro da escola? Contra a falta de merenda escolar, por livros didáticos de melhor qualidade, de quadros de melhores qualidades. Existem escolas aqui no estado do Paraná que nem infraestrutura tem para os alunos estar dentro de uma sala de aula. Entendeu? Então é isso que a gente está aqui hoje para dizer que nós não somos contra os professores, nós somos contra as invasões, a gente quer colocar muito bem isso, não são ocupações, são invasões dentro das escolas, dentro das universidades e dos institutos federais.